Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Eu vou repetir: quem crê em mim, quem crê em Jesus aí? Eu creio. Quem acredita que Jesus é o Cristo? Que Ele morreu e ressuscitou? Meu Deus, é muito forte isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha a base bíblica. Como diz o quê? A Escritura, do seu interior, ou seja, dentro do seu espírito, fluirão rios de água viva. Sabe que nós usamos um termo? Nós devemos buscar o Espírito Santo e nós olhamos para o céu, levantamos as mãos e falamos: Espírito Santo, queremos a tua presença. Mas quando você aceita Jesus, aliás, antes de aceitar Jesus, o espírito do homem está morto por causa do pecado. Então o homem está separado de Deus. Romanos capítulo 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, então criou uma barreira de inimizade entre Deus e o homem. E Deus disse: no dia que vocês pecarem, vocês irão morrer. E de repente eles pensavam que iriam morrer instantaneamente. Mas o corpo deles não morreu instantaneamente, não teve uma parada cardíaca fulminante no jardim do Éden, no Éden. Não. O que morreu instantaneamente foi o espírito de Adão e de Eva. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não ouve a Deus com os seus ouvidos naturais, com o seu corpo. Você ouve a voz de Deus, Ele se comunica com o seu espírito. Os comandos de Deus é no seu espírito. Então, um homem morto, ele não tem um relacionamento com Deus por causa dos pecados. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Em Isaías 59 diz que: eis que a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar, nem surdo o meu ouvido para que eu não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Então, o que separa o homem de Deus são os pecados. Jesus resolveu isso. Jesus tomou o nosso lugar, se fez maldição por mim e por você. A cédula, como diz em Colossenses 3, descrita que era contra nós, foi cancelada, foi rasgada, a dívida. E Jesus nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você foi transportado. Então, aprenda uma coisa: isso é Bíblia, isso não é achismo de homens. Aprenda uma coisa: quando você nasce de novo, que você diz assim: eu aceito a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador, você passa pelo primeiro batismo. Você é, na verdade, feito de novo, o seu espírito. Você é nova criação, você passa a ser nova criação. E você vai aprender a viver como nova criatura, renovando sua mente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A mente é a mesma. A mente é a sua alma. O corpo é o mesmo corpo. Não é transformado ainda não. Mas o seu espírito, ele nasce.
E ele já nasce com o Espírito Santo. Glória a Deus. Preste atenção nisso. O movimento pentecostal ensinou durante muitos anos sobre a segunda bênção depois de aceitar Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas analisando as Escrituras, quando o seu espírito ele é recriado, ele estava morto, você aceitou Jesus, esse novo espírito, porque aquele que se une a Jesus é um espírito com ele. Aleluia. Aleluia. E dentro do seu espírito é colocado um rio. Dentro do espírito do novo homem, nascido de novo. Ele não vem com defeito de fabricação, não. Ele já nasce unido com Jesus. Glória a Deus. Ele já nasce com o Espírito Santo dentro dele. Só que muitos confundem a pessoa do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo você não sente no corpo. Eu não senti a presença de Deus. A pessoa do Espírito Santo você não sente na alma. Você não sente no seu intelecto. Não. A pessoa do Espírito Santo não se comunica com o seu corpo, nem com a sua alma. Ele não é uma energia cósmica. Ele é uma pessoa que se comunica com o seu espírito. Ele está unido no seu espírito. Aleluia. Por que uns são guiados pelo Espírito Santo, andam no Espírito, e outros andam na carne? Existem crentes espirituais e existem crentes que são crentes. Tem a mesma Bíblia, vão para a igreja, até muda as vestes, veste uma, sabe, anda de uma forma religiosa, mas às vezes está com uma máscara, a máscara da religião. Por quê? Porque eles aceitaram a Jesus, passaram pelo primeiro batismo, o batismo em que o Espírito foi recriado, foram batizados nas águas, e eles passaram pelo segundo batismo. Agora falta o terceiro batismo, que é o revestimento de poder. Aleluia. O revestimento de poder. O revestimento de poder te capacita para um objetivo: para trabalhar para Deus. Glória a Deus. O revestimento de poder vai te dar capacidade, capacitação para curar enfermos, expulsar demônios, sabe? Vai trazer dons de falar em novas línguas. São evidências físicas, são dons. A pessoa do Espírito Santo vai introduzir no seu espírito o fruto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. O poder, o dunamis, o poder vem do alto. É um manto, é uma unção. Ele vem como um vento impetuoso, como fogo. Ele vem como uma dinamite. Ele te reveste. A unção você sente no corpo. Uns caem, outros ficam colados no chão, outros sentem arrepio, outros começam a rir, outros começam a chorar. Glória a Deus. Aleluia. Teve uma irmã aqui, disse: pastor, na vigília eu senti como se eu estivesse flutuando. Aleluia. E a unção fica na roupa, nos lenços de Paulo. A unção fica no corpo, na pele. Eu saí da vigília, e aí eu e Fernanda fomos descansar. Da vigília ainda fui para um café da manhã, sabe, com o pastor Cleone me convidou. E ali estávamos na vigília, no café da manhã. Ele também estava em vigília lá, e eu estava em vigília aqui, não é? O pessoal do Verbo da Vida. Deus abençoe poderosamente o pastor Cleone e a reverenda Andréia, toda a equipe, não é? E aí nós estávamos ali, saímos, chegamos em casa, vamos descansar.
E eu estava, sabe, eu estava no manto, irmãos. Eu estava na unção. Quando eu deitei com a missionária Fernanda para descansar, ela recebeu uma descarga elétrica. Agora pasmem, nós ouvimos o estalo no ouvido dela e no meu. E ela viu uma luz como se fosse uma explosão, uma dinamite. Ela viu uma luz, que isso aconteceu alguns anos atrás, eu orando no secreto, com tudo apagado aqui na igreja. E saiu de dentro de mim uma luz que iluminou toda a igreja. Foi como uma explosão. Isso é dunamis. Isso é uma manifestação visível do poder do Espírito Santo. É assim que milagres de curas acontecem. É assim que pessoas, quando você impõe as mãos, sentem correntes elétricas ou arrepio, sabe? O mal é queimado e sai. Isso é unção. E para você receber a unção, é importante você também estar com o corpo descansado. Porque a unção, ela traz um peso. A glória de Deus pesa. É por isso que a unção de hoje é para hoje. Se você buscou a unção para pregar, aí você prega. Aí amanhã eu não vou mais orar não, vou pregar sem orar. Eu vou fazer a obra sem orar, no automático. Aí você vai, sabe, sem unção. O Espírito está dentro de você. Mas a unção, ela tem que ser buscada diariamente, o revestimento. A Bíblia diz que Deus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nenhum dano vos causará. Porque a pessoa do Espírito está dentro e a unção está te revestindo. Aleluia. Revestimento de poder traz a armadura de Deus. Sabe, você é revestido com o capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, os pés calçados com autoridade, com a preparação do Evangelho da paz. Você está andando na palavra, não está andando na carne. Aleluia. A unção traz a capacitação. A presença é relacionamento. Glória a Deus. É por isso que tem crentes que não crescem em Deus. Porque a Bíblia diz: pedir e dai-se-vos-á. Em Mateus 7,7. Buscai e achareis. Então não é errado pedir. Você pode pedir, fazer uma oração de 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. Você vai pedir, Deus vai te dar. Ele prometeu. Quer cura divina? Ele vai te dar. Quer um emprego novo? Ele vai te dar. Você quer o que é de Deus? Você vai pedir, vai insistir, vai bater na porta. É uma causa na justiça. É algum milagre, está disponível. Aleluia. Amém? Pega a sua vitória, está disponível. Mas não fique só nisso. Crentes carnais pedem e recebem. Não precisa ser muito espiritual para receber. Só precisa crer. Amém. E orar e pedir. Amém. Amém. Então muitos ficam no universo de pedir. Só pede, mas não busca. Não busca um relacionamento com a pessoa. É diferente. Buscar é diferente. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Então, olha aí, ó, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma coisa é a unção que vem do alto, que te reveste, que te capacita com dons espirituais. O dom da fé. O dom da fé é uma fé de Deus, vem do alto, que reveste. Veja que Elias teve fé para orar e o fogo descer. Veja que unção. Depois teve medo de Jezabel. Veja. Por que ele teve medo de Jezabel? A alma dele. Porque ele teve unção para fazer o fogo descer, mas quando veio a ameaça,
ele, como ser humano, ficou com medo e fugiu. E Deus chamou ele para o secreto, para um relacionamento. Deus chamou ele para um secreto. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 19:11. O dunamis é a capacitação, o dom da fé sobrenatural, o dom de curas miraculosas, o dom de operações de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, o dom de pregar da palavra, do conhecimento, sabedoria, profecias. Você prega, você tem uma palavra de conhecimento sobre a vida de alguém, sabe? Sobre uma situação, Deus te dá uma revelação. E as pessoas confundem. Primeiro livro dos Reis, Velho Testamento, 19, versículo 11. Primeiro livro dos Reis, 19, versículo 11. As pessoas, elas confundem a pessoa do Espírito Santo com o poder. E aí, quando ela é usada para curar alguém, porque a pessoa trata do nosso caráter. Olha para mim, igreja, a pessoa do Espírito Santo vai tratar do seu caráter. Por que tem pastores que estão com depressão? E muitas das vezes, crentes com depressão, pensando em se matar. E você vê a pessoa estava no manto um dia antes, estava pregando, estava orando por doentes, e estava até expulsando demônios. Você vê pessoas um dia antes de cometerem suicídio, você vê a pessoa dar uma palavra na internet, ela traz uma palavra de ânimo na internet, e Deus usou ela para edificar, para pregar. Ela profetizou, pregou, revelou, entrou no manto, chorou, se alegrou, sentiu a unção na alma, na mente, sentiu a unção no corpo. E depois você fala, mas fulana tão usada por Deus se matou? Fulano tão usado por Deus? Quantas pessoas você conhece que é um manto só, mas de repente é uma pessoa raivosa, fingida, fofoqueira, crente carnal, fofoqueiro, cheia de mágoa, rebelde, porque confunde Deus usar com transformação interna, confunde Deus usar com transformação do caráter. Puxa vida, aquele pastor, aquela pessoa, homem de Deus, rapaz, está envolvido em corrupção. Os dons fizeram a igreja crescer, as pessoas foram lá, porque Deus usa para cura, prega bem, fala bem, canta bem. Que cantor fulano, fez isso. Canta bem, prega bem. Ele recebeu talentos, ele recebeu capacitação, os dons são irrevogáveis. Não é porque a pessoa pecou que vai parar de falar em línguas. Não é porque a pessoa ela pecou que de repente Deus já sai dela, não pode mais. Não, Deus dá um tempo para ela se arrepender. Se ela não se arrepender de jeito nenhum, aí já é um outro tema, que é aqueles que foram iluminados, provaram os dons celestiais. Chegou um tempo que não quiseram nada com Deus mesmo, aí é o pecado, sabe, de apostasia, e é impossível renová-los ao arrependimento, porque houve uma insistência, são casos especiais. É igual o pecado contra o Espírito Santo, a gente tem medo. Fala, meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Se você está com medo, criatura, significa que tu não pecastes contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo, peca consciente, se torna inimigo do Espírito Santo, inimigo de Deus. Ela não está nem aí para a opinião de Deus. Então esse pensamento que vem, uma vez, um rapaz disse, pastor, às vezes vem palavrão na minha mente contra o Espírito Santo. Falei, você está com medo de pecar contra ele? Estou, pastor, Deus me livre de pecar. Então isso é mentira do diabo, o diabo está soprando isso aí. E lhe acusando.
para você pensar que pecou contra o Espírito Santo. Tanto é que você está aqui morrendo de medo de perder a sua salvação, rapaz. Quem peca contra o Espírito Santo não tem consideração por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Então, isso aí são investidas do inimigo na sua mente, na carne, na alma. É só reprovar e denunciar: Senhor, esse pensamento não é meu. Inimigo, Satanás, tu sabes que eu não vou cair mais nessa. Esse pensamento de adultério, de prostituição, esse pensamento de pecado, esse pensamento maligno, eu denuncio: Senhor, olha esse pensamento, não é meu não. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Aí você está dando liberdade ao Espírito Santo para trabalhar no teu caráter e fazer de você uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Amém? É assim que acontece a mudança interna, a transformação da água em vinho. Então muitos crentes, muitos de nós chegamos à igreja e nós buscamos o quê? O poder do Espírito Santo. Queremos o poder do Espírito Santo, queremos o dunamis, queremos pregar, cantar bem, sabe? Vamos logo evangelizar, vamos logo fazer a obra. Mas Jesus disse: epa, primeiro fique em Jerusalém 10 dias de molho, 10 dias no relacionamento. O Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles. Antes de Jesus subir, 40 dias ficou com os irmãos, foi visto por 500 pessoas, e ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Jesus havia morrido, ressuscitado, eles já eram, sabe, pessoas recriadas, o Espírito estava vivo, não morto. Agora eles precisavam de revestimento. E aí ele disse lá em Atos 1:8, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Galiléia, Cafarnaum, até os confins da terra. Quando você tem um espírito recriado, você precisa manter uma comunhão. Por isso que Jesus estabeleceu, faz questão, lá em Mateus 17, Jesus está no monte, orando, no monte da transfiguração. E aí Jesus está orando, e os discípulos dormindo, ele volta na madrugada e diz: vocês não podem orar nem uma hora de tempo? Aí Pedro estava com os olhos pesados no sono. Por isso que é importante você descansar para receber o poder. Chega na hora de receber o poder, estavam morrendo. E aí eles estavam dormindo. Jesus ora mais uma hora. Aí volta. Estão lá os discípulos dormindo de novo. E Jesus não gosta disso não. Levantou para orar. Se tem dificuldade de ficar de joelho, liga a luz, fica de pé, lava o rosto, sabe? Faz um café. Mas não deixa o corpo te vencer. Aleluia. Não deixa a alma te vencer. Porque o relacionamento não tem que deixar. Cuidado com o celular. Celular é aqui, ó, modo avião, desligado, volume totalmente baixo, sem distração. Porque você vai perdendo, você não vai entrar numa comunhão profunda distraído. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. E ter um relacionamento. Mas esse relacionamento é lá no fundo do seu ser. Glória a Deus. Porque aleluia, do seu interior fluirão rios, aleluia, de água viva. Agora, essa comunhão vai manter a unção. Oh, aleluia. Porque essa comunhão vai te fazer andar em amor. Essa comunhão vai fazer você ver até a pessoa que você tem raiva, mágoa. Vai fazer você saber quem é você dentro de uma igreja. Sabe? O crente bonzinho que você é dentro da igreja. Vai saber. O pastor, sabe, que está ali na comunhão, Deus vai saber, vai fazer você saber que tipo de pessoa, de marido, de pai, de pastor, de filho que você é. Porque ele vai te trazer a uma comunhão, um relacionamento, sabe, aonde ele vai quebrantar você.
E aí, ele vai poder confiar e usar. Porque saberá que você não vai trair a confiança dele. Não vai ficar peito de pombo, orgulhoso. Ele vai te usar, sabendo que você vai manter a unção e não vai envergonhar o nome dele. Aleluia. Muitos tiveram uma comunhão profunda, mas depois das responsabilidades, o ministério cresceu, ou prosperaram na empresa que trabalham, receberam bênçãos, voltaram, saíram do nível de pedir, aliás, de buscar, e voltaram só para pedir. Então é aquele crente que faz uma oração rasa. Isaías 47 diz que, sabe, que o profeta entrou nas águas, as águas estavam pelos tornozelos. Aí o anjo disse, vem mais fundo. Aí foi, as águas estavam nos joelhos. Vem mais, estavam nos lombos. Até ele não tem mais controle de ter que nadar. Mas tem gente que ainda tem controle da sua própria vida. Faz o que quer, vem à igreja na hora que quer. Crentes carnais não gostam nem de congregar mais. Aí eu sou a igreja. É não, filho. A igreja é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Amém. Você é crente sim, você faz parte do corpo de Cristo. Até quando, não sei. Porque se você anda na carne, o salário da carne é a morte. O salário do pecado vai levar você ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Que morte? Morte interna. A morte espiritual. A morte para Deus. E quem já foi recriado, se morrer de novo, veja, uma coisa é você antes de aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é muito sério, viu? Amém. Que aceitou Jesus, você já nasceu de novo, é recriado, o seu espírito já vem com o Espírito Santo dentro de você. Oh, aleluia. Alguns não falam em línguas ainda, porque você precisa desenvolver um profundo relacionamento para que esse rio venha fluir. Para que esse rio venha fluir. Mas não vai fluir se a sua mente ainda não é renovada pela palavra. Não vai fluir se você é um crente carnal. É crente, mas é carnal. Você precisa tocar, ver, sentir. Sabe? E não há mudança, mudou a roupa. Mudou a roupa, mas não mudou internamente ainda. É por isso que você vê pessoas que são crentes vivendo aí em pecado. Fulano tem um ministério tão grande, está envolvido com corrupção, estourou aí o problema aí nas redes sociais. Mas vamos aqui ler o que aconteceu com Elias. Primeiro livro dos Reis, 19:11 até o 13. Glória a Deus. Diga a presença do Espírito Santo está dentro do meu espírito. Eu e o Espírito Santo somos um, como diz a Escritura. Porque eu nasci de novo. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Agora diga, mas o poder de Deus vem do alto. Eu quero também o revestimento do poder do Espírito Santo. Amém? Quando a gente busca o poder, interessante que alguns buscam, cada um tem uma maneira, né? E uns que mudam até a voz. Eu quero o Senhor. Alguns acham que tem que mudar a voz para impressionar que está no poder e não sei o quê. Mas veja como é que o Espírito Santo trabalha. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Aqui, depois de uma unção daquela, o homem está triste. Lembre-se que felicidade é momentânea. Você tem uma vitória, comprou um carro novo, que felicidade. Daqui a um mês há um problema no carro, que infelicidade. Está feliz, vai para uma viagem, que felicidade. Furou o pneu. Uma vez eu indo para a igreja, todo alegre.
fura o pneu do carro. Não tinha ninguém para me ajudar. Eu com a camisa branca, social, na goma. E eu falei, meu Deus, a felicidade foi embora. Mas a alegria do Senhor é no nosso espírito. Aleluia. A alegria do Senhor faz você sorrir em meio aos problemas. Aleluia. Porque é a nossa força. Glória a Deus. Amém? Amém. É diferente. E aqui a alegria, a felicidade do Elias foi embora. Mas o Senhor disse, eu quero ter um particular com você, Elias. Coloca seu nome aí, diga. Coloca seu nome, vou colocar meu nome. Charles, venha para um particular comigo. Coloca seu nome. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Meu Deus do céu, imagina você está orando. A gente está orando aqui, vem um vento e começa a querer, sabe, abrir as portas da igreja aqui. A igreja começa a tremer, sabe? Ou você começa a cair na unção. Meu Deus, que poder nessa igreja, glória! E veio um terremoto. Mas repare, a unção não é a pessoa, é o poder. Porém, o Senhor não estava no vento. Diga, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava onde? Fui na igreja, nem teve manto. Não senti nada. O Senhor não estava no terremoto. Ele pode fazer você sentir. Veja, Elias viu o vento, sentiu o vento, viu o terremoto, sentiu os efeitos. Só que o Senhor não estava. Depois do terremoto, um fogo. Quem gosta do fogo aí, do mistério? Eu também gosto. É bom demais, meu Deus do céu. Aleluia. É unção. A missionária, essa varoa de fogo, o negócio estalou no meu ouvido. Eu falei, misericórdia, tá aí no fogo, hein? Irmã, mas não manda, irmã. Eu também não sei, chega, eu fiz assim. Foi muito forte. Não levantei. E os dois sentiram. Veja que Deus é real e o poder é real. Amém. Amém? Amém. A gente é um casal fogo. Da glória, irmãos. Avivamento, avivamento, avivamento. Aleluia. Tem um pastor que a gente conheceu, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Meu Deus do céu. Um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. Depois do terremoto, um fogo. Diga comigo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Enquanto um cício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, Aleluia. eu já ouvi essa voz, viu? Eu já recebi até uma repreensão, ouvindo uma voz bem suave também, falando comigo bem suave. Uma repreensão. Porque Ele é Pai. O Espírito Santo não é escandaloso. O Espírito Santo não é escandaloso, barulhento. Ele não vem com uma voz de medo. Sabe? Vou te fulminar. Se eu não evangelizar, Deus me pega e me põe no leito. Ai meu Deus, a Maria 3 vezes, Senhor. Não. O Espírito Santo, Ele fala no seu espírito.
comunica. Sabe por que tem crente sem direção, não tem comando? Entrando e saindo, o que é que eu vou fazer na minha vida, meu Deus? Para onde eu vou? O que é que eu vou pregar? O que é que eu vou fazer? O que é que vai ser? E o amanhã? Porque você precisa sair do nível só de pedir, e não é errado pedir, continue pedindo, mas você precisa entrar no universo de buscar. Buscar. Aleluia. Buscar. Aleluia. Enquanto se pode achar. Aleluia. Porque depois da morte, é agora, buscar agora. Glória a Jesus. Buscar. Quando você buscou um dia, 2, 3, não interessa o tempo. Você vai começar a ter direções claras de quem você é em Deus, do que Jesus fez por você, Aleluia. e que Ele está com você Aleluia. e em você. Glória a Deus. Pastor, por que tem gente aí que prega, cura, entra no manto e vai para o inferno? E são mau caráter, tem um mau caráter. Porque ter dons, falar em língua é um dom irrevogável. Pregar, até mesmo ter uma revelação, é um dom, são irrevogáveis. Deus não fica dando e tirando. Ó, você pecou, sai. Espírito Santo, vou sair porque ele pecou. Não. Vai chegar o dia da separação se não houver arrependimento. Agora, preste atenção aqui, ó. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Quem tem glória, dá glória. Está fraco, hein? Quem tem glória, dá glória. Estou com fogo, hein? Amém. Glória a Deus. Mateus. Aí você vê o sujeito que é orgulhoso. Quantas vezes eu já sofri na obra de Deus, sabe? O sujeito é dominador, quer dominar, liderar pessoas dominando, sabe? Meu Deus do céu, quantas vezes na obra eu já sofri? E aqui, ó, isso aqui é para mim e para você, viu? Porque o poder está disponível e vem quando você busca também. Além da pessoa que já está em você, você pode ser revestido de poder. Mas não se engane, o poder não tem nada a ver com caráter refinado e não tem nada a ver com a pessoa. Quem garante a salvação é a pessoa, Aleluia. não é o poder. Aleluia. Porque o poder fez uma jumenta falar e usou até uma jumenta. Veja, o poder fez até uma jumenta falar, rapaz. Veja que quando Saul quis matar Davi estava na caverna de Adulão e veio o espírito de profecia sobre Saul, ele caiu profetizando. Isso não quer dizer que ele estava bem com Deus, caiu profetizando, ficou lá na unção, sem conseguir se mexer. Não confunda unção, sabe que é o dinamite, poder de Deus, com a pessoa do Espírito. Quem tem a unção, mas não tem relacionamento com a pessoa, vai perder a unção e a salvação. Pode perder. Se continuar na vida errada, pode. Mas quem tem um relacionamento, vai receber a unção, também vai receber a unção. Tem a unção. E mantém a unção por causa do relacionamento. Amém. Amém. Amém? Vou repetir. Não adianta ter o poder sem o relacionamento com a pessoa, com o dono do poder. Mas se você tem um relacionamento com a pessoa do Espírito, você se mantém salvo para salvar. Aleluia. Você vai ter poder. Amém? Amém. Amém? Amém. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
meu Pai que está nos céus. Obediência, filho. Deuteronômio 28. São 15 bênçãos e 54 maldições. Obediência é a chave. Aleluia. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. Mas espera aí, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi explicitamente, vou dizer na cara deles: nunca vos conheci. Quem são vocês? Vocês não tiveram relacionamento comigo? Vocês pediram, foram usados, mas depois que eu dei o poder para vocês, vocês me descartaram, não mantiveram uma amizade, um relacionamento. Aleluia. Porque esse reino de Deus é diferente de uma empresa multinacional que você não conhece o patrão. Esse reino trata com cada um individualmente, intimamente. Aleluia. Deus não te chamou para ser um funcionário do reino. Ele te chamou para ser filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Para receber as bênçãos prometidas a Abraão. Aleluia. 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 Glória a Deus. É diferente. Glória. É por isso que você vê pessoas, sabe, aparentemente estão no óleo, estão no manto. Eu e o pastor João Lima conheceu um que tocava um pandeiro. Eita, era manto, rapaz. Chegou na rádio, lembra, velho? Chegou na rádio. Se ele chegasse numa igreja dessa, nós que gostamos do manto, muitos de nós aqui seríamos enganados, viu? Porque o sujeito chegou, um pandeiro, e cantava, e era um manto, uma unção, as irmãs se alegravam. Olha, levam a programação, foi uma bênção nesse dia. Só que Deus me deu, eu falei, meu Deus, por quê? O dom de discernimento do Espírito. Eita, é difícil. Eu falei, não, Senhor, será? Aí o dom, o poder, disse, Eita. cheguei para o pastor que trouxe ele, o pastor João Lima. Falei, tem coisa errada aí, viu? Por isso que quando eu recebo uma profecia, às vezes eu quero até, tem profecia que eu quero até que aconteça mesmo. Como eu falei, essa daí não foi do Senhor, não. Ó, seria tão bom que fosse. Agora tem profecia que é mesmo, aí eu me alegro na terra, amém? Amém. Uma subiu, deu uma profecia, falou em línguas. Quando terminou de falar em línguas, a profecia no meio da multidão. Aí eu disse, terminou, filho. Agora põe a mão para trás, demônio. Mas manifestou uma legião. Então veja, escute isso. Quando o homem se alegrou, eu estava também sendo enganado. Estava alegre no rádio, no programa. Eita glória, e manda aquela coisa toda. De repente o Espírito, num cício suave, falou no meu espírito, tem coisa errada aí, não se engane. Aí mostrou até, não vou entrar em detalhes, o que ele fazia. Eu falei, não. Esse dom é difícil. Aí eu falei, Espírito Santo, eu falo para o pastor dele, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, fale. Chamei o pastor não gostou não, foi? Chamei o pastor e disse, ó, tem coisa errada aí, falei o que era. Pastor, não, cuidado, tem coisa errada. Você vai ver. Não é profecia não, Deus me mostrou o que é. E falei o que era. Para resumir, esse camarada, eu acho que eu não posso nem falar, porque senão é melhor não falar, porque está sendo gravado, não é? Mas sujeito, além de ser o que eu falei que ele era, ainda roubou esse pastor.
ter um prejuízo financeiro de levar dinheiro até de dentro de casa. E não foi pouco dinheiro não, porque esse pastor, além de pastor, ele tinha uma empresa. E esse camarada foi colocado dentro da casa. Depois ainda armou uma cilada para roubarem um carro do pastor e roubou, ainda foi sequestrado o pastor e a família. Preste atenção. Agora, se você olhasse para o sujeito, santo, dava até dó. Ele ensinar a tocar pandeiro, você pastor? Eu falei, não, quero aprender a tocar pandeiro não, viu? Igreja do Senhor, não é brincadeira. Agora, veja, Senhor, nós fizemos a obra. Você sabia que a obra de Deus pode te afastar de Deus? Porque se eu chegar aqui, sabe, todo dia, por isso que quando a gente tiver cultos todo dia, nem pensa que eu vou estar aqui todo dia, filho, pregando, não. Eu vou me esconder como eu faço. Muitas das vezes tranco a igreja aqui, apago as luzes, ou fico na minha casa. Fernando e Davi vão para o quarto do profeta, o quarto superior. Na sala eu desligo as luzes e eu digo, ó, se forem descer, não é? Ou se forem falar comigo, falem agora, porque eu vou ter um particular com o papai, e é todo dia. E agora é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu estou ali. Igreja é muito bom. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, igreja. Relacionamento. Agora, é preciso descansar o corpo para receber a unção. Porque a unção, ela vem de uma forma tremenda, que mexe com o seu organismo, com o seu corpo. Então, é preciso também ter um descanso no corpo. Mas outro dia eu vou explicar melhor sobre isso, né? Mas olha, pregou em nome de Jesus, profetizou, expulsou demônios. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Jesus sabia quem era, mas eles não tinham o quê? Relacionamento com a pessoa. Você querer usar ou receber só o que a pessoa tem para te dar é uma coisa. Tem gente que liga para você, só não precisa. Agora, relacionamento é em qualquer situação. É um casamento com Jesus. Na alegria, na tristeza. Só que tem uma diferença, nem a morte separa. Nem a morte. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte o que Deus quer fazer, igreja. Mas é importante. Sabe, em Atos 10, 38, Jesus foi ungido. A Bíblia diz que Jesus foi ungido em Atos 10, 38. Já vamos encerrar. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, repare, com o Espírito Santo e poder. O Espírito Santo e o que mais? Poder. Veja, quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você recebeu o poder dele ainda. Pastor, porque eu sou um crente que não tem o poder para curar enfermos, expulsar demônios? Porque você recebeu Jesus, é nova criação, mas a autoridade do crente, essa fé, essa unção, você tem que buscar. O Espírito Santo não se busca. Você aceita Jesus e ele é introduzido no seu espírito, na nova criação. Eu estou buscando bater, eu estou buscando o Espírito Santo. Não. Aceitou Jesus, o Espírito Santo, você recebe um novo Espírito já com ele. Ele já vem já dentro de você, unido com você. Aleluia. Você e Cristo são um. O Espírito de Cristo está com você. Agora, o dom de falar em línguas, você precisa, nesse relacionamento, Senhor, eu quero falar em outras línguas. Eu quero o revestimento. Aí você recebe o revestimento para falar em línguas, você recebe o poder, você recebe a unção para curar enfermos, expulsar demônios. Amém, igreja? Para fazer a obra, para cumprir o ID.
Então Jesus recebeu em figura humana. Veja, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia. Lucas 6, 17. Aliás, Lucas 6, 18. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 18. Terça-feira vamos ter a reunião no MIT, que eu vou continuar com esse tema. E quinta-feira aqui, às 7 horas da noite. Amém? Amém. Vamos falar sobre quem é o Espírito Santo e o poder, revestimento de poder. Vamos continuar com esse assunto. Mas agora, diz assim em Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 14, 21 em diante diz que aquele que me ama é aquele que me obedece. Eu e o meu Pai o amaremos e viremos a Ele, nos revelaremos a Ele. Aleluia. E nele, dentro dele, faremos morada. Glória. Glória a Deus. Seu espírito é morada do Espírito Santo, seu corpo não. O Espírito Santo não habita no corpo. O Espírito Santo habita no seu espírito. O Espírito Santo, a pessoa, não habita na sua mente, na sua alma. Sua alma tem que ser renovada com a palavra. Você precisa mudar de mentalidade, saturando sua mente com a palavra. Aleluia. O Espírito Santo habita no seu espírito. Sua alma, sua mente está conectada ao corpo. Mas o Espírito de Deus não fala com a sua mente. O Espírito de Deus fala dentro do seu espírito. Ele é espírito, se comunica com o seu espírito. Aleluia. Então você precisa treinar sua mente para estar alinhada e obrigar o seu corpo a andar segundo o que o Espírito diz. Aleluia. Se andar no pecado, contaminar o corpo com o pecado, a unção não vem. Porque, veja, a unção é algo perigoso também. Algumas pessoas morreram por causa da unção. Não estavam preparados para receber. O corpo não pode estar conectado a adultério, prostituição. O corpo não pode estar vivendo na prática pecaminosa. É um perigo muito grande. Quando o crente cai no pecado sexual, quando o crente cai, sabe, em qualquer tipo de pecado, ele está correndo um risco muito grande. Porque se ele pede a unção, é melhor nem ter a unção, nem pedir. Jesus disse que aqueles que foram iluminados e caíram, era melhor nem ter nascido de novo, nem ter aceitado a Jesus. A unção, o poder, não vem para o seu espírito. A unção vem revestir tua mente e o teu corpo. Porque a pessoa do Espírito já está dentro do seu espírito. Aleluia. Amém? Amém. Então o Espírito Santo não vem do alto e cai sobre você. Quando você aceita Jesus, levantou a mão, você recebe a nova criação do Espírito. Seu Espírito nasce de novo, ele estava morto. E você já tem o Espírito dentro de você. Aleluia. Mas aqui diz: e descendo com eles, Lucas 6, 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão.
de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Repare, é por isso que eu faço questão de trazer a pessoa aqui. Eu já fiz muita visita, irmão. Eu já fui repreendido uma vez por Jesus, pelo Espírito Santo no meu espírito. Teve uma época aqui que eu e o pastor João Lima, o que você imaginar de lugar que a gente já foi fazer visita, os irmãos lembram que era visita todo dia. Todo dia. Às vezes a igreja aqui, dava 2 da manhã, 2h30, eu estava atendendo pessoas aqui. Então nós fazíamos muitas visitas. Mas eu não pedia, Senhor, eu devo ir naquela casa. A pessoa andava. Se a pessoa ia para o shopping, ia para a praça, passeava. Se o médico mandasse ela jejuar para fazer exame, ela jejuava 24 horas, tem que jejuar. Se o médico dizia, ó, tem que estar aqui amanhã, 5 da manhã, para 7 da manhã estar aqui para fazer exame, ela estava lá. A pessoa quando passa mal, vai para a UPA. Ou então quando está com a dorzinha de cabeça, para relaxar, eu vou passear na praia. Repare, essas pessoas aqui, eu estive em Israel. De Jerusalém para Cafarnaum, é como daqui em João Pessoa andando. Imagina. Então hoje, nós só fazemos visita, primeiro, se Deus ordenar, comunicar no meu espírito, que eu devo ir. Em segundo lugar, se a pessoa estiver realmente no hospital, não puder se mover, mas se ela pode vir à casa do Senhor para receber e ouvir o que vocês estão ouvindo, porque muitos recebem a visita, recebem a cura e depois falam, estou curado mesmo. E nós precisamos trazer as pessoas para congregar e não só pedir e receber, mas buscar. Amém. Outra coisa que o Espírito Santo me repreendeu e me ensinou. Uma vez eu coloquei uma congregação, as irmãs sabem aqui, num lugar onde tinha festividades. E nós começamos um trabalho, e Deus começou ali, nós estávamos ali toda segunda-feira à noite, se não me engano, toda segunda-feira à noite. E aí o Espírito Santo estava me incomodando, porque saía a igreja e entrava outras coisas. E o lugar não era totalmente consagrado ao Senhor. Eu lembrei quando alguns missionários, como Charles Finney, como o profeta T.B. Joshua, quando ele ia fazer alguma concentração de milagres e fé cruzadas em algum lugar, ele pagava para que, pelo menos, um mês antes não tivesse nada naquele lugar. Aquele lugar tem que ser consagrado todos os dias, somente para o avivamento. Por que que hoje as igrejas, algumas na Europa, as igrejas não fluem em milagres, em poder, em unção? Algumas delas. Porque as igrejas, não funciona só a igreja, termina o culto, é feira não sei do que. Termina não sei o que, aí é um encontro, não sei o que. Então não é só consagrado ao Senhor. Por que que nós amamos esse pequeno lugar aqui? Porque desde a fundação nunca foi uma outra coisa a não ser uma casa de oração consagrada com 12 colunas desde a fundação. Até colocamos algo, sabe, simbólico. Eu trouxe pedras de Israel, areia, água, óleo, colocamos tudo na massa de cimento, porque esse lugar foi todo consagrado, do começo até aqui, piso, teto, tudo somente para a pregação do Evangelho. Não termina aqui, vem a feira do troca-troca, vem não sei o que, não. É somente uma casa de oração, é um hospital. Pessoas chegam aqui e são curadas. Quem lembra semana passada do homem que chegou com o olho sangrando, automaticamente parou o sangramento. Para a glória de Deus. Pelo poder da igreja, do Espírito Santo. Amém? Pelo poder do pastor Edson e João Lima. Está repreendido.
pelo poder De Deus. da missionária Fernanda. Aleluia. Foi Regis cantando e o poder veio. Hã? Coitado de mim. Pelo poder de quem? Pelo poder, pelo dunamis, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Olha aí, orei, foi curado. Peito de pombo, peito de pombo. Tem uns que viram até bênção na internet, né? Interessante que os lenços de Paulo era de graça. Tem gente vendendo por R$1.000, viu? No barato, promoção. É, o lenço de Paulo. O lenço de Paulo era de graça, o dele é R$1.000, lá em São Paulo. Quem quiser, ele manda pela internet também, viu? R$1.000 para ser curado. Não é brincadeira não, filho. Não é brincadeira não. Escute isso, gente. Você que está aí, sabe, buscando não sei o que, é curso para lá, é não sei o que, mergulhe numa busca até você encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Amém. Olha a unção aqui de Jesus, ó. As pessoas vieram pelo deserto, viu? Doentes. Imagina, daqui para João Pessoa, não tinha Uber, não tinha ônibus. Na vigília, a gente veio para a vigília aqui. Aí a gente passou por outra vigília no começo ali da avenida, um forró bodó, na chuva, um ralabucho, na chuva, e vai até de manhã, embriagados por bebidas, sabe? Agora, no Espírito Santo você pode ser embriagado. Aleluia. Pela unção. Glória a Deus. E do seu interior flui. Aleluia. Gente, que vigília maravilhosa. Quem quer que marque outra? É cansativo o corpo, não é? O corpo não gosta não, viu? O corpo não quer não, filho. O corpo gostar de vigília, gosta não. A alma gosta de um filme na Netflix. Agora, o espírito, é por isso que tem gente com depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, crentes, pastores. Porque Deus está, é claro, existe a parte física, eu não vou nem tocar nisso. Mas Deus cura tudo, até a parte física. Amém. Mas você precisa mergulhar neste rio. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Vieram para ouvir serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por demônios, espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo. Porque dele, do corpo de Jesus, dele, saía poder. Não é o Espírito Santo que sai, é o poder. E curava todos. Fique de pé em nome de Jesus. Quem pode receber essa palavra? É errado buscar o poder? Não, tem que buscar. Tem que pedir, filho. Você quer o quê? Está precisando de dinheiro, cura, casa própria, o que é? O marido? Pastor, eu vou pedir até esse homem chegar. Quero meu casamento, pastor. Só vai fazer meu casamento. Causa na justiça, peça. Mas não fique só no universo de pedir. Você precisa avançar e buscar. E quando receber a visitação, manter um relacionamento, amém? Amém. Porque ele vai mostrar para você, ele vai se comunicar Amém. suavemente dentro de você, mostrando que ele te ama muito, que ele é com você. Aleluia. Você nunca mais vai se sentir sozinho, sozinha. Ele vai mostrar que ele é seu pai. Quando ele recriou você não foi para ser escrava, serva. Não. Você serve por amor. Você dá o dízimo por amor, devolve o dízimo por amor. Aleluia.
Você é ofertante por amor, porque ele faz você transbordar. Não é por medo do devorador, medo do inferno, não. Você é uma pessoa generosa, você apoia os projetos de Deus e a obra de Deus. Amém. Aleluia. Você congrega porque você tem comunhão e obedece o que a Bíblia diz: não deixe de congregar. Aleluia. Não deixe de vir à igreja, de se reunir como irmãos. Você não quer viver com a gente aqui? Acha que vai viver lá no céu conosco, é? Vai dar certinho para tudo. Quero não viver com esses irmãos, não. Você é tão bonzinho, tão melhor que todo mundo. Então, meu filho, qual é o céu que tu vai? Está cheio de irmão no céu, rapaz. Deus só tem uma igreja, sabia? Uma igreja santa e pura, imaculada. Aleluia. Aqui tem várias placas, mas Deus só tem um povo. Amém. Quem faz parte desse povo? Glória a Deus. Quem faz parte desse corpo? Aleluia. Então, aquele irmão pode ter uma doutrina diferente da sua igreja, mas ame ele. Ame. Amém. Aprenda a amar as pessoas. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Hoje falamos um pouco sobre a pessoa do Espírito e o poder. Sobre revestimento de poder. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. É de graça, viu? É de graça. Dai de graça o que recebeste de graça. Amém? Amém. Deus abençoe.